Então, estamos começando o programa Diálogos da UNB-TV. Eu sou a professora Leda Barreiro, professora aposentada, e por opção, eu sempre, muitos anos na universidade, eu fui professora a tempo parcial, porque eu gostava de fazer a psicologia clínica. E no último ano de 2016, eu fui psicóloga voluntária da Associação dos Portadores de Transtornos Afetivos, que se reúne semanalmente aqui na Faculdade de Medicina da UNB, aos sábados, das 15 às 16h30. E congrega tanto os portadores como os familiares, amigos, e é uma experiência muito importante, muito interessante. E também realiza, cada ano, um encontro psicoeducacional. E esse encontro foi realizado dia 30 de março, por ocasião do ano, do Dia, aliás, Mundial do Transtorno Bipolar. Então, foram convidados o doutor Fabiano, deixa eu ver o nome dele, Alves Gomes, coordenador do Laboratório de Transtornos de Humor do Hospital Universitário de Brasília, HUB, e também a nossa convidada de hoje, Alba Dildio Matos, que também compartilharam das suas experiências sobre essa questão. Então, foi muito interessante, o público muito participativo, foi muito legal. E hoje nós estamos aqui com a nossa convidada, que é a Alba Dildio Matos, que hoje além de ser portadora, né? Ela também é voluntária, não é? Lá como é que chama? É voluntária mesmo? Sou voluntária no APTA. Voluntária no APTA, que também participa da organização, das reuniões, de todos os eventos, né, que tem. E também está responsável pela biblioteca do APTA, porque considera que também a informação é muito importante, né? Os livros. Esse programa, por exemplo, vai lá para o acervo do APTA também, não é? Então, é muito interessante. E seria agora que você partilhasse conosco como é que foi toda a sua trajetória em termos de quando você teve conhecimento do transtorno. Foi em 1998. Isso. Como é que foi esses primeiros tempos? Bom, boa noite, Leda. Te agradeço o convite. E, bem, acima de tudo, eu sou um ser humano, crescendo em aprendizado. Mas, em 98, eu tive o diagnóstico de transtorno bipolar, devido à ocorrência de um surto psicótico, falta de condições de trabalhar, e não tive no momento em 98 o melhor atendimento, no sentido de talvez o profissional mais adequado para o meu caso, né? Então, eu sofri com a recorrência das crises até 2006, porque, infelizmente, era tratado o sintoma do transtorno bipolar, que é a elevação do humor, a sensação de poder, o desfazimento do comportamento normal que eu tinha, do meu temperamento, se transformava. Só em 2006, que é quando eu tive uma crise mais forte, estando fora de Brasília, é que eu fui trazida para o ambiente de trabalho, já sendo atendida pelo médico do trabalho. Então, esse psiquiatra que me atendeu no ambiente de trabalho, ele fez o diagnóstico mais acertado e acertou a medicação. Então, foram 8 anos, de 98 a 2006, de falta de informação, de uso de medicamento inadequado e falta de orientação para mim e para minha família. Então, foi uma fase muito difícil. E também, nesse primeiro momento, há uma resistência muito grande à questão da medicação, né? Isso. Mas é importante que você conte um pouquinho também que o transtorno bipolar, a fase maníaca, a pessoa na fase maníaca, ela fica fora, né? Exatamente. Ela
tudo ela pode, ela tem manias de grandeza, ela tem descontrole financeiro. Exato. E foi interessante como é que você não necessitou de uma internação, porque geralmente as famílias não sabem como manejar essa questão. E o seu marido, que você já me contou essa história, foi um cara excepcional, porque ele ficou quase de plantão, de atendendo, né? Exato. Na fase maníaca, depois tem a fase depressiva. Então, é uma coisa que, se as pessoas não têm informação, é muito difícil, é muito sofrimento, é um sofrimento psíquico, né? Então, vocês foram manejando, até que você já teve outro tipo de orientação, de esclarecimento. Eu acho que isso foi fundamental na sua vida, né? Foi fundamental, mas, assim, eu acredito que a rede de apoio familiar foi, assim, a base para a gente conseguir. Com certeza, tem momentos em que é necessária a internação. Hoje eu entendo isso. Na época, ele assumiu de não internar e cuidou em casa, mas juntou ele, a minha cunhada, a esposa do meu irmão, e a moça que me ajudava em casa, a me auxiliar. Foram 3 pessoas que se dedicaram para que eu conseguisse sair daquele momento. Depois veio a questão da depressão, ter que voltar a trabalhar e descobri que o que talvez tenha deflagrado a crise foi a questão do estresse ocupacional. Sim, e eu consegui a troca. Que a pessoa tem uma predisposição. Tem um fator desencadeante, né? Isso. Mas você, na época, tinha filhos pequenos. Isso, eu tinha uma filha de 9 anos e um menino de 1 ano e 8 meses. Né? Então, foi bem difícil, eu precisei muito da minha família e eles me deram todo o apoio. A questão do transtorno em si, porque você entra em oscilação, você vai lá para cima e depois você vai lá para baixo, né? Então, o transtorno bipolar é muito doloroso por conta disso, porque você entra num vácuo e você perde muito a noção e perde o lidar com as coisas do cotidiano, os limites. Então, é muito difícil. Mas, com certeza, a rede de apoio é fundamental. E a questão da informação. Sim. Agora, a convivência também com a sua filha, porque eu vejo outros casos, porque o portador de transtorno bipolar, ele tem uma fase, na fase maníaca, ele tem muita agressividade. Às vezes verbal, às vezes física até, não é? Então, eu achei interessante que a sua filha, à medida que foi tendo a compreensão, ela foi te acolhendo, falou, mãe, eu já te perdoei, entendendo, assim. Então, é muito interessante o acolhimento e a participação da família, que esse grupo do ACTA, né, que se reúne aqui semanalmente, é portadores e familiares. Geralmente, esses grupos de autoajuda, de mútua ajuda, às vezes, por exemplo, tem o AA, é só para os portadores. E tem o Alanon, que é para os familiares. Aqui eu vejo que é junto. E é de uma riqueza muito grande as pessoas terem escuta, sabe? Cada pessoa é única. Nós temos que lidar com as diferenças, não é? Mesmo que a doença seja, você é portador de transtorno bipolar, mas cada pessoa é única. Não é? Tem reações diferentes, por isso que às vezes a questão medicamentosa é uma questão que não é tão simples, porque o que às vezes dá certo para um não dá para outro. Depende da questão da dosagem, então você tem que ter muita paciência, tem que ter o acompanhamento, não é? Então é muito, por exemplo, qual era a medicação mais comum que se tomava para os portadores? Era o carbolítio, né? Ainda hoje. Mas tem pessoas que hoje não tomam carbolítio. Que os efeitos colaterais às vezes não são legais, ou a pessoa não dá certo para ela. Então, precisa de uma paciência para acertar a medicação, não é? Mas depois que acerta também é meio caminho andado. Meio caminho andado. Mas a questão é essa, é acertar a medicação, acertar a questão da informação, né? Porque em 2006, quando eu fui trabalhar com esse outro psiquiatra que me orientou, o que ele fez, hoje eu sei o nome disso, se chama psicoeducacional. Ele passou a me explicar o que era o transtorno bipolar, as suas características, o que ocorria e o que eu precisava fazer para ter uma vida plena. Orientou minha família,
né? E isso a gente vê hoje no APTA, porque as pessoas às vezes ficam desorientadas, ficam sem chão. E vem o familiar, vem os amigos para o APTA e passam a ter o conhecimento que dá uma força para conseguir estabelecer uma boa vida mesmo com o transtorno, né? Porque existe uma série de coisas que você tem que cuidar da alimentação, horário de sono, horário para tomar medicação. A adesão à medicação, ela é fundamentalmente baseada no conhecimento que você tem do que a medicação faz e do que é o transtorno para você. E principalmente, foi uma das coisas que o psiquiatra que me atendeu em 2006, ele fez. Ele me botou a par dos riscos que eu estava correndo se eu não tomasse a medicação corretamente, se eu deixasse as crises se repetindo. Né? Porque cada vez que a crise repetisse, eu ia deteriorar mais meu cérebro. Né? Eu ia perder a questão do meu convívio social, do meu convívio familiar, mas haveria perda, inclusive, orgânica, né? Na parte cerebral, na parte neurológica. Então, com isso, ele me colocou como responsável pelo meu cuidado. Com certeza, porque é uma questão bioquímica Exatamente. também, que eu digo que é, vamos dizer, a estrutura. A estrutura. Né? E depois tem as outras questões. Agora, uma outra questão que eu vejo que você ficou muito assim interessada foi sobre a informação. Né? Por exemplo, você leu aquele livro, Mente Inquieta, da Kay Jemisin, é uma médica americana que ela é portadora. Isso, ela é psiquiatra. É do famoso Hospital Johns Hopkins, nos Estados Unidos. E eu tive um cliente que também é portador e ele tinha muita resistência também. Mas quando ele leu esse livro, ele mudou. Então, eu vejo que você dá muita importância à questão das leituras, não é? Isso. De ter conhecimento sobre como é isso, como se dá toda essa questão. Nós temos, no APTA, a gente mantém uma biblioteca livre, que as pessoas pegam o livro e me devolvem quando querem. São vários títulos, tem títulos específicos quanto aos transtornos, seja depressão, seja transtorno bipolar, mas tem outros títulos de motivação ou de você cuidar da gerência da tua emoção. Então, são questões que você tem que trabalhar. O APTA, ele não é um grupo de terapia, mas é terapêutico, porque ele te coloca em condições de trabalhar com essas questões, né? Mas é fundamental que o paciente, que o portador e que o familiar esteja tendo acompanhamento psicoterapêutico também. Porque depende do autoconhecimento se entender que da mesma forma que cada medicamento é próprio para a pessoa, também cada leitura ou cada toque vai ser específico para aquela pessoa, né? E aí, se você não tem essa percepção do que é você, de quem é você, você não vai perceber quando está oscilando. Você não vai perceber que não é o teu pensamento, que é o pensamento mais acelerado. Né? Então, essas coisas você tem que conhecer o seu organismo, como ele funciona e a tua questão emocional também. E a psicoterapia te ajuda a lidar com os fatores estressores que desencadeiam, muitas vezes, as crises, seja de depressão, seja de mania. E com o cotidiano, saber como você vai lidar com as situações, né? Eu vejo, também, hoje nós sabemos que o alto índice de suicídios, não é que só bipolares suicidam, viu, gente? Mas o alto índice também tem a ver com os portadores de transtornos afetivos. Os bipolares, quando eles estão saindo na depressão, que eles entram para a fase maníaca, aí que acontece. Não é que as pessoas queiram morrer, elas querem sair daquele sofrimento, que é um sofrimento muito grande, não é? Então, essas questões, à medida que as pessoas vão compreendendo e buscando ajuda, é meio caminho andado. Eu gosto daquilo que você fala sobre aquele livrinho, Arte da Guerra, Arte da Guerra. Que é de um japonês. Fala um pouquinho sobre isso, que eu acho muito legal. Eu acho fundamental o conhecimento por conta disso, que ele diz assim: se você conhece a si mesmo e ao seu inimigo, tendo o inimigo como o transtorno, você não teme sem batalhas. Se você conhece a si mesmo, mas não conhece o seu inimigo, a cada batalha ganha, você vai perder outra.
Se você não conhece a si mesmo e não conhece o inimigo, você está fadado ao insucesso, né? Então, você tem que trabalhar isso aí e crescer dentro de um contexto que às vezes não é o ideal, mas que você pode ser pleno na sua vida, familiar, afetiva, profissional, como ser social que você é. É a sabedoria oriental, né? Exatamente. Lá, eu vejo também que algumas pessoas vão ou começam a ir ao grupo, às vezes elas estão fazendo uso de droga ou de álcool. Sim. Porque as pessoas não se dão conta do alto nível de ansiedade, então elas vão para esse caminho, porque até buscando quase uma forma de se aliviar. Mas quando elas começam a tomar consciência que aquilo é uma forma de negação, aí muda completamente. Você falou da alimentação, por exemplo, o álcool, quem está tomando essa medicação não pode, álcool de jeito nenhum, drogas menos ainda. Mas a questão do café, por exemplo. Eu tive um cliente que ele tinha uma resistência a deixar o café. E o café é um estimulante. E ele tomava à noite. Porque o sono, para mim, o primeiro sintoma é se você tem o sono alterado. Ou você tem insônia, ou você está sempre meio sonolenta, não é? Então, o sono é uma coisa fundamental, é que nem comida, não é? Então, esses cuidados que você disse, que hoje você tem uma disciplina, né, para você fazer exercícios físicos. Então, você tem... mas procura estar atenta, não é? Procura estar atenta. Então, eu acho que são várias coisas, né, que ajudam muito, É todo um conjunto de medidas de qualidade de vida, que todo mundo deveria ter cuidado, com a alimentação, com a higiene do sono, com a questão da utilização de estimulantes, né? Principalmente a gente que usa a medicação é justamente para equilibrar o funcionamento cerebral. Se você faz uso de estimulantes, seja álcool, sejam substâncias ilícitas, seja o café, você está indo contra o que a medicação está te dando, que é esse equilíbrio. Aí você rompe o funcionamento da medicação dentro do teu cérebro, né? Então, e a questão da alimentação é porque muitos alimentos, eles podem ser estimulantes também, né? Você conhecer mais ou menos como funciona o alimento para você, né? Também é uma questão de ajuste fino. Sim, né? Cada pessoa vai ter que buscar a sua forma, o seu jeito, não é? Mas quando você busca, por exemplo, eu fui no nutricionista, eu já avisei para ela, eu tenho transtorno bipolar. Ela, quando ela foi fazer minha dieta, ela já estudou que ela não pode botar gengibre, esses termogênicos que normalmente se usam em dieta, para mim ela não põe. Olha, porque ela tem que me conhecer, mas eu tenho que me conhecer e eu tenho que colocar para ela, como profissional, para ela ter esse cuidado comigo. Sim. O ortopedista me disse para usar um anti-inflamatório que provocava euforia. Eu cheguei para ele e disse, esse aqui eu não posso tomar. Aí ele foi tomar a consciência de qual medicação que ele pode me dar. Então a gente tem que ter esse cuidado. Né? E tem muitas pessoas que têm essas questões. É a pessoa que tem diabetes, não vai poder tomar xarope, né? Vai ter que ter consciência disso. Sim, a mesma coisa sou eu. Então, isso que é importante, é você se conhecer e você se respeitar em todos os contextos. Sim, né? Isso que é importante, não é? E saber a hora de pedir socorro. Quando você está enfrentando um momento de grande estresse, eu passei por perdas de 2006 para cá, por muitas perdas. Perdi meu pai, minha mãe, minha irmã e recentemente meu irmão. Em todos esses momentos, eu pedi socorro ao meu médico assistente, ao meu terapeuta, e eles me deram todo o apoio, e principalmente o APTA, me deram esse apoio também. Agora você é muito guerreira, porque além de toda essa questão que você vivencia, você vivenciou questões traumáticas na sua família, né? Seu pai foi atropelado. Seu irmão morreu num assalto. Você é guerreira mesmo, né? Acho que é. E a sua experiência, eu acho assim, compartilhar essa experiência com outras pessoas, eu acho que dá muita esperança. É muito bonito hoje, eu vejo assim, que antes as questões todas dos distúrbios mentais, dos transtornos afetivos, que hoje se fala transtornos afetivos, né? Eu lembro de
de uma menina chegando no APTA e falando assim, olha, eu estou achando melhor agora, que antes eu era psicótica, maníaca, depressiva, agora eu sou bipolar. Mas ainda não estou satisfeita. Eu acho que a gente podia só falar que eu tenho transtorno afetivo. É muito legal. Então, eu acho que compartilhar essas questões... acho que diminui os preconceitos que nós temos. Os maiores preconceitos eu vejo que é na área de saúde mental, que as pessoas, porque desconhecem, então se assustam ou, né, ou já querem rotular. Então, à medida que nós estamos compartilhando as experiências, estamos, né, difundindo melhor as informações, as coisas mudam. A mudança é feita dessa forma. Então, eu quero agradecer muito você, não é, da sua contribuição e nós podermos difundir melhor, né? O APTA se reúne todos os sábados, acho que eu falei no início, todos os sábados na Faculdade de Medicina, a sala 111, das 15 às 16h30, é 1h30 só, não é? Agora mesmo convidei uma família que, por favor, vai, que está precisando, gente. Então, também tem um apoio, o APTA tem um apoio da disciplina de psiquiatria da Faculdade de Medicina, né? O doutor Gabriel, ele é professor e psiquiatra, não é? E ele presta serviços mensalmente, voluntários, no APTA, né? Então, eu acho que já estamos dando muitos passos aí para mudarmos essas questões, não é? Então, Alba, eu quero lhe agradecer por essa participação aqui hoje, que foi muito rica. Obrigada a você que me deu essa oportunidade. Então, esse foi mais um programa Diálogos da UNB TV.